Essa noite, adorando ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, dentro deste versículo bíblico, eu trago um tema abordado na mensagem: libertação do medo e da timidez através de Deus. E para não ficar uma divergência na cabeça dos irmãos, o pastor nos disse agorinha sobre ter temor a Deus, mas esse temor que o pastor disse é temor a Deus. E aqui, quando este versículo fala que Deus não nos deu o espírito de temor, é contra as coisas malignas, contra esse espírito da timidez. Então, que os irmãos possam entender que eu vou estar pregando nessa noite, explicando sobre o espírito que Deus não nos deu de temor, mas é contra as coisas do inimigo. Amém? Meus amados irmãos, o homem Timóteo foi alguém que se destacou no seu ministério. E ele teve as instruções vindo diretamente do céu, por intermédio do apóstolo Paulo, para a vida dele. E este jovem, este moço, ele era muito tímido. Esse espírito de temor habitava sobre a vida dele. E ele não era muito bom em se expressar no meio da multidão. Alguns estudiosos falam que o jovem Timóteo não era muito bom em se expressar, mas quando ele teve a oportunidade, entre trancos e barrancos, ele aceitou o seu chamado e o seu ministério. E independente se ele queria ou não pregar, independente se ele queria ou não anunciar a palavra do Senhor, ele fez e exerceu isso com excelência, porque ele entendeu muito bem para que ele foi chamado na face da terra. E dentro dessa introdução eu já quero dizer algo para as nossas vidas: é que Deus te chamou, e Ele não quer que você tenha esse espírito de temor, esse espírito da timidez, que isso vai atrapalhar o teu chamado. Se Deus confiou o ministério em suas mãos, em sua vida, é porque Ele viu a capacidade que você não vê sobre a tua vida. E por mais que você, com um espírito de inferioridade, possa achar que você não é capaz, eu tenho certeza que a nossa capacidade humana, ela pode falhar, mas a capacidade que vem de Deus para as nossas vidas, ela não falha. Se ela falhasse, eu não estava aqui nessa noite pregando o Evangelho de Deus. Não existiria obreiros, não tinha ninguém ouvindo esta palavra, se a capacidade de Deus falhasse sobre as nossas vidas. E eu quero transmitir a mensagem de uma forma que cada um de nós possamos entender o motivo do Evangelho, o motivo da pregação, o motivo de Deus sempre nos chamar e sempre tentar quebrar essas barreiras sobre as nossas vidas. As barreiras que o inimigo coloca sobre as nossas vidas sempre travam o nosso ministério, o nosso chamado. E às vezes nós se encontramos dentro da nossa casa, não acreditando mais no nosso ministério, não acreditando mais no nosso chamado. E todas as vezes que você se acha incapaz diante da humanidade, você está achando bem, porque diante da humanidade nós somos incapazes, mas diante do nosso Deus não há incapacidade, porque o mesmo Deus que capacitou homens e mulheres na época da Bíblia Sagrada é o mesmo que pode te capacitar nesta noite. Você talvez entrou pelas portas dessa igreja pensando que ia ser só mais um culto, mas eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje Deus vai quebrar esse espírito da timidez sobre a tua vida e sobre a tua casa, esse espírito de inferioridade que tem atrapalhado você em viver o teu chamado. Hoje ele vai ter que bater em retirada. Não é porque eu estou dizendo, é porque há uma autoridade do céu sobre a minha vida, e eu posso profetizar sobre a tua vida. E se você acredita, levante a tua mão, porque hoje esse espírito vai bater por terra, vai bater em retirada, porque há renovo do céu, há um poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Hoje espírito de maldição sobre a tua vida, maldição hereditária, vai bater em retirada nesta noite. O espírito que Deus colocou sobre as nossas vidas não vai ser de temor contra as coisas desse mundo, mas o temor, assim como foi explicado pelo nosso pastor, nós devemos ter um temor por Deus, porque o medo logo ele passa, mas o temor ele vai permanecer sobre as nossas vidas. O motivo de cada um estar aqui presente nesta noite é porque você tem temor pela palavra do Senhor.
E por mais que tenha alguém aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e não está exercendo o seu ministério conforme Deus te chamou, você tem certeza que o inferno existe e que o céu também existe. Você tem certeza que há um Deus e que você também tem um ministério em que Deus confiou sobre a tua vida. Você tem a convicção e a certeza que a Bíblia é a palavra do Senhor. E você também vai ter a convicção nesta noite que você também é chamado por Deus. Por mais que as aflições batem na tua casa, por mais que esse espírito de inferioridade tenta te fazer parar, você pode ter certeza que há salvação de Deus para a tua vida, há ministério de Deus para a tua vida, há salvação para a tua casa. Por mais que você não enxerga que Deus tem um propósito sobre a tua vida, eu tenho a certeza e a convicção que como Ele teve propósito sobre a minha vida e eu estou exercendo o meu ministério, você também vai exercer o seu ministério. Ei, talvez hoje você estava na tua casa e Deus falou contigo: vai à igreja que eu vou falar contigo. Ele está falando com você, Ele está dizendo que o mundo não acredita no teu chamado, mas Deus acredita no teu chamado. O mundo lá fora quer te apontar, não quer te abraçar, mas Deus está dizendo: eu coloco o meu espírito sobre a tua vida. Se você aceitar o meu ministério sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu te faço uma bomba, eu te uso como pregador, eu te uso como levita, eu levanto a tua casa por intermédio da tua vida. A capacidade de enfrentar o medo, ela vai vir, e Deus vai te capacitar quando você se entregar piamente à palavra dEle. Enquanto você fica relutando com as coisas de Deus, enquanto você abandona as coisas de Deus para poder satisfazer os desejos humanos dessa terra, enquanto você quer agradar alguém dentro da sua casa e você quer se afastar dos caminhos de Deus, você não vai conseguir vencer esse medo de se entregar piamente à obra do Senhor. Talvez você está tentando dentro da sua casa até seguir os caminhos do Senhor, mas tem algumas barreiras que estão atrapalhando você viver o teu chamado. Talvez não é só a timidez, talvez não é só o medo, mas talvez é porque você quer agradar alguém dentro da sua casa e você está querendo abandonar os caminhos do Senhor. Mas eu posso te dizer nesta noite: o homem não vai te dar salvação, a tua casa não te dá salvação, o teu dinheiro não te dá salvação, mas Deus, se você se entregar a Ele, Ele não só salva a tua vida, mas também vai salvar a tua casa, vai salvar os teus parentes, vai exercer o teu ministério. Enquanto você vem para a igreja, se derrama na presença do Senhor, enquanto você ora e apresenta a sua causa diante do Senhor, não há nenhuma barreira estabelecida pelo diabo que vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa. O diabo pode até construir uma barreira espiritual para poder tentar fazer você parar, mas não há nenhuma barreira nessa face dessa terra que não pode ser quebrada pelo poder de Deus, porque enquanto você está na casa do Senhor, as barreiras estão sendo quebradas, as muralhas estão sendo quebradas. Enquanto você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, Deus está tirando esse espírito de temor contra as coisas malignas e está colocando coragem sobre a tua vida. O espírito de temor vai ter que bater em retirada, mas o espírito, a capacidade de Deus está entrando sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Você antes não tinha coragem, mas nesta noite, a coragem vem sobre a tua vida para poder exercer o teu ministério. Talvez a fortaleza que você está procurando, ela é momentânea e passageira. Talvez como você está tentando tampar esse vazio, é como as coisas momentâneas do mundo lá fora. Mas eu tenho certeza que eu sou uma prova viva disso, que as coisas que estão lá fora são momentâneas e passageiras. E este vazio que você sente ou entrou por essas portas sentindo nessa noite é falta da presença de Deus sobre a tua vida. Todas as vezes que nós se enchemos da presença de Deus, as demais coisas não fazem falta. Sabe por quê? Porque você já conseguiu imaginar o tamanho que é Deus, você não consegue imaginar. Então esse vazio é desse tamanho, é do tamanho de Deus, e ele só pode ser preenchido com Deus. Nesta noite tem alguém aqui que entrou por essas portas e se
te encontrava vazio, mas você vai sair cheio da presença do Senhor. Basta apenas uma oportunidade, e a oportunidade é hoje. Se você se entregar verdadeiramente, o espírito do medo, o espírito da timidez, o espírito de temor contra as coisas malignas vai ter que sair da tua vida, porque há uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta noite. O diabo se levanta pela esquerda, o diabo se levanta pela direita, mas lá do alto vem o teu renovo, mas lá do alto vem o nosso Deus. O diabo até tentou se levantar, mas nós nunca precisamos de olhar para um lado nem para o outro. Basta os olhos estar olhando para o céu. É de lá que vem o teu renovo, é de lá que vem a tua força. A tua força não está estabelecida nas mãos do homem, está estabelecida nas mãos de Deus. Alama súbia, decalabraiando clomanagai. A tua força nunca esteve estabelecida nos braços humanos. E esse espírito que vem rondando pelas igrejas, colocando o espírito de inferioridade na vida das pessoas, e com muita prioridade de Deus, eu falo isso nesta noite. O espírito de inferioridade que estava na vida da minha esposa vai ter que bater em retirada nesta noite, porque muitas das vezes você se levanta e fala: Deus, eu quero parar, eu não aguento mais, eu sou inferior a todos. Mas Deus precisa desses que se acham inferiores, e Deus está te capacitando nesta noite. A tua capacidade não veio do homem, a tua capacidade não veio dos homens, nem da igreja, nem da liderança. A tua capacidade vem de Deus. Assim como Deus capacitou Timóteo, que se sentia com inferioridade, Deus está te capacitando nesta noite. E o mesmo espírito de timidez que estava na vida da irmã June, e ela estava em casa, e Deus falou ao teu coração: quanta saudade eu tenho, Senhor, da tua presença. Eu vou lá sentir um pouquinho da tua presença. Se eu não estou firme, eu posso sentir um pouco. Deus está falando para você: a tua capacidade vem dele, nunca veio do homem. Enquanto você quer agradar A, quer agradar B, para poder abandonar o teu chamado, você vai estar andando em círculos. Mas quando você abandonar tudo, todas as mazelas do inimigo, e viver o teu chamado com Deus, grande vai ser o mover dele sobre a tua vida e sobre a tua casa. Assim também foi na vida de Timóteo. Timóteo se sentia incapaz, ele não achava que tinha capacidade, mas a capacidade que Deus colocou na vida de Timóteo foi quando ele resolveu viver o teu ministério. Tem alguém aqui nesta noite que quer viver o teu chamado com Deus? Tem alguém aqui que aceita ser tratado por Deus? Nesta noite Deus está te chamando. Ele não quer você nas mãos do inimigo, ele te quer na presença dele. Ayando rebre assúbia, decalabras tuiando clomanai, e me ayando rebre assúbia. Você não caiu nesse culto de paraquedas. Você não caiu aqui por acaso. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que você entenda que assim como Ele capacitou alguém no passado, Ele também capacita alguém no futuro. E no presente, Ele pode capacitar a todo momento. E muitas das vezes, quem trava esse chamado sobre as nossas vidas, somos cada um de nós com as nossas atitudes. Quantos irmãos, quantos têm abandonado a obra do Senhor, e nunca foi por causa de Deus, apenas inventam algumas desculpas para poder parar a obra, para poder querer parar o ministério. Mas Deus está dizendo às nossas vidas nesta noite: enquanto você estiver esperando algo do homem, isso vai ser momentâneo e passageiro. Mas quando você frisar os seus olhos no céu, aí sim vem um bálsamo, aí sim vem um renovo. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos. Está vendo que muitos é escrito em plural. Vão ser muitas aflições de um justo apenas. Você vai viver aflições, você vai viver lutas, mas quem vai fazer você vencer, quem vai estar nesta peleja, ainda é Deus por você. Você não tem capacidade, você se encontra na peleja, na luta, mas Deus está dizendo: eu vou lutar, eu vou te capacitar, eu vou estar nesta peleja. Você não acredita, mas eu, teu Deus, acredito no teu chamado. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra-te quanto tempo passaste nas coisas do inimigo. Eu tive uma reflexão nessa tarde, lembrando que eu usava drogas, bebia, e olha aonde Deus me colocou hoje, pela misericórdia dele. Digno
eu nunca fui e nunca vou ser de nada disso. Mas Ele viu algo em mim, a qual ninguém enxergava. Por isso que eu estou aqui. Então eu peço força, Deus, não deixe eu parar. Porque o Senhor me tirou de um charco de lodo. O Senhor me tirou das mãos do inimigo. E agora eu não posso aceitar voltar a fazer as mesmas mazelas passadas. Quantos homens e mulheres de Deus têm voltado à estaca zero? Até a gente fica pensando que parece que nunca teve um encontro genuíno com Deus. Porque nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus que após ter um encontro genuíno, após receber o Espírito Santo, nunca mais foi a mesma. Quem não se lembra do apóstolo Pedro, quando estava no Getsemane, ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, e pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E agora o mesmo apóstolo Pedro, após receber o Espírito Santo, vai usar a espada que é a palavra do Senhor, e vai converter 3.000 almas. A espada que você usava lá fora poderia até matar os outros, mas na presença de Deus, a espada que Ele te entrega tem 66 capítulos para você poder pregar, tem 66 livros para você poder pregar lá fora. A espada que você usava no mundo poderia matar muita gente, mas há uma espada de Deus nas nossas vidas que nós podemos pregar e salvar vidas. Esse espírito de timidez, esse espírito de medo, larga de mão, abandona, abre propósito, fala: Deus, eu não aceito mais viver fora do meu chamado, eu quero viver o teu chamado, eu quero pregar, eu quero anunciar as verdades que o Senhor fez sobre a minha vida. A fortaleza que nós precisamos está lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, até o versículo 17. Revertir-vos a fortaleza, a armadura de Deus. As pessoas têm buscado fortaleza no homem, têm buscado fortaleza em amigos, têm buscado fortalezas em coisas materiais. Para muitos dentro da sua casa, a sua fortaleza é um revólver. Para muitos dentro da sua casa, a sua fortaleza é uma pistola. Mas para aquele que é crente verdadeiramente e teve um encontro genuíno com o Senhor, ele não confia em arma de fogo. Ele não confia em arma de fogo feita pelo homem, mas ele confia numa arma de fogo feita por Deus, que é a palavra do Senhor. A tua arma nunca foi um revólver de calibre 38, mas a tua arma vai ser a palavra do Senhor. Quando alguém se levantar contra a tua vida e dizer que não tem mais jeito para a tua vida, você vai dizer: ainda tem jeito, porque um dia num culto de domingo eu ouvi uma palavra que falava que Deus acreditava em mim. Se a tua família não acredita em você, eu falo que Deus acredita. A palavra dele diz isso. Se tem alguém, algum amigo que fala que para você não tem mais jeito, que você vai voltar a estaca zero, eu venho com uma boca de Deus nesta noite para dizer: ainda tem jeito para tua casa, ainda tem jeito para tua vida, ainda tem jeito para o teu ministério, para o teu chamado. Você não é um projeto falido. Nas mãos de Deus você pode estar todo quebrado, mas Ele vai fazer um vaso novo, Ele vai te remodelar. Assim como Ele levantou a fé de Timóteo, Ele está levantando a tua fé nesta noite. A fortaleza que você achava que não tinha, a partir de hoje você vai ter na palavra do Senhor. A fortaleza que você falou que estava faltando na tua casa, enquanto você orava a Deus, Deus está te dizendo: eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente, sou eu, o Criador dos céus e da terra. Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão do Senhor. Essas lutas, essas batalhas que você passa na presença do Senhor, nunca foi para te fazer parar. É Deus capacitando o teu ministério, é Deus te trazendo um amadurecimento espiritual. Enquanto você passa por lutas, e a cada luta que você está vencendo, há um degrau que você está subindo. Enquanto você está aqui passando as lutas e está adorando ao Senhor e não está murmurando, Ele está trabalhando sobre a tua vida. Mas todas as vezes que você murmura contra a palavra do Senhor, você está bloqueando as bênçãos de chegar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Todas as vezes que você está subindo um degrau e você começa a murmurar, você para naquela estaca, naquele degrau, e muitas das vezes vai precisar subir a escada todinha de novo, porque a murmuração tem feito muitos abandonar a obra do Senhor. A murmuração tem feito muitos não receber as bênçãos
bênção de Deus. Mas nesta noite eu falo como uma voz profética de Deus para a tua vida. Toda essa murmuração vai ter que bater em retirada, porque a partir de hoje você vai clamar, vai agradecer, vai acordar todos os dias e dizer: Deus, obrigado por mais uma oportunidade de vida. O outro espírito que Deus te entregou quando você veio para a casa dele foi o espírito de amor. E isso também revela o quão grande ele te ama e o tamanho do amor dele pelas nossas vidas. Porque todos nós, a maioria, aqueles que não foi criado no berço evangélico, tem um testemunho falado aí fora, sabe muito bem de onde Deus tirou. E isso revela o amor dele sobre as nossas vidas. Se não estivesse amor, nós não estaríamos aqui. Se não estivesse amor, não teria acontecido o que o diácono Luciano disse, que Deus entregou o seu Filho unigênito. Se não fosse amor, ninguém fazeria isso. Nós não temos coragem de fazer isso, entregar o nosso filho por alguém. Aqueles que são pais aqui sabem muito bem o quanto isso dói. E assim também doeu no coração de Deus ao ver o seu filho sendo todo... subir naquela cruz e sendo apedrejado, cuspido. Alguém murmurou e falou. Alguém que estava do seu lado falou coisas ao seu favor, contra o seu favor. E alguém que estava do outro lado falou ao seu favor. Um ladrão recebeu o céu e o outro provavelmente foi para o inferno. Sabe o que isso significa? Enquanto você está do lado de alguém que está passando por uma luta e você está murmurando, ajudando aquela pessoa a murmurar, o seu lugar nunca foi no céu. Porque a murmuração, ela vai fazer com que nós abandonemos o nosso chamado. A murmuração, muitas das vezes, ela chega sobre as nossas vidas. E quando nós se pegamos murmurando, nós estamos perdendo as bênçãos do Senhor. Todas as vezes que em vez de adorar a Deus, eu continuo a murmurar, eu estou atrapalhando o processo. O processo de Deus para as nossas vidas é nos encher de bênção e alcançar a salvação. Mas quando eu murmuro, eu estou cortando essas bênçãos e estou transformando tudo aquilo que era bênção em maldição sobre a minha vida. O amor sobre as nossas vidas vai nos fazer tomar atitudes diferentes. Quando alguém te apontar, você vai orar pela vida dela. Quando alguém falar algo ao seu respeito, em vez de você ir brigar, você vai ajoelhar e orar e apresentar a causa diante do Senhor. O amor que Timóteo tinha pela obra fez ele viver o teu chamado e exercer o teu ministério de forma genuína. Se nós não estivermos amor no nosso coração, nós não vamos conseguir viver o nosso chamado. Se nós não alcançarmos esse amor, essa compaixão pelos nossos irmãos, nós nunca vamos ser bem-sucedidos. Porque não tem como viver um chamado sem amor. Não tem como eu abraçar uma obra sem amor. Não tem como eu abraçar o meu irmão sem amor. Não tem como eu dizer que amo sem amor nenhum. Não tem como eu abraçar alguém só por abraçar e falar que amo da boca para fora. Este sentimento precisa estar cravado no coração. Todas as vezes que você vê alguém apontando o dedo para alguém e falando mal daquela pessoa, e aquela pessoa caiu ou algo do tipo, isso revela que aquela pessoa não tem amor dentro do teu coração. Você tem coragem de maltratar o teu filho? Não tem coragem, sabe por quê? Porque você ama ele. Você tem coragem de maltratar a tua mãe? Não, por quê? Porque ainda tem amor. Quando nós vemos lá no mundo lá fora, pessoas matando irmãos, filhos matando outros filhos, nós vemos que acabou o amor, assim como diz a palavra do Senhor. Mas nós que acreditamos na palavra, Deus implantou amor no meu e no teu coração, e este amor que queima esta chama é para você amar o teu próximo, é para você amar a tua obra, é para você ter prazer de vir para a obra do Senhor, é prazer para vir para o culto, é prazer de adorar o Senhor, é prazer de dizer: Deus, obrigado pela salvação, Deus, obrigado por me tirar do mundo lá fora. Todas as vezes que nós sentimos amor e oramos com amor, nós falamos: Deus, eu lembro do que eu fazia, eu lembro qual era a vida que eu seguia, eu lembro muito bem as coisas más que eram momentâneas e passageiras sobre a minha vida, mas agora eu tenho um amor no coração e eu sei que há salvação para a minha vida e para a minha casa. O amor vai te fazer viver a obra do Senhor intensamente. E não só o amor que tem em você, mas o amor também que revela em Deus para as nossas vidas. Por mais que você não se sente amado por algum ente familiar,
você pode ter certeza que Deus te ama. Por mais que você olhe para um lado e para o outro, e vê as amizades te traindo, vê pessoas do seu vínculo social traindo e te abandonando, você pode ter certeza que Deus nunca vai te abandonar, porque somos nós que abandonamos a Deus. Deus sempre esteve de braços e ouvidos abertos a escutar a nossa palavra, a escutar a nossa oração, e sempre esteve de braços abertos para poder nos receber. Se você ainda não está no colo do Pai, é porque você não quer estar lá, porque Deus está dizendo: eu quero você para a minha obra, eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho um ministério sobre a tua casa. Por mais que no momento que você está passando, o cenário da tua vida está dizendo que não tem mais jeito, Deus está dizendo: eu te amo e ainda tem jeito para a tua casa. Por mais que você fala que não tem mais jeito para o teu ministério e nem você mais acredita no teu chamado, Deus está te dizendo, Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o mundo não te ama, o diabo não ama a tua vida, mas eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, e eu amo tanto você quanto amo a tua casa. Enquanto você veio para a igreja, você veio no sentido de adorar, e enquanto você adora, Deus está te dizendo: eu amo a tua vida, eu amo o teu ministério, eu amo você, e uma prova desse amor é que eu dei o meu filho por você. E um dia, se você continuar firme e forte na minha obra, você vai morar no céu. Há um lugar preparado para você, há um lugar preparado para mim, há um lugar preparado para esta igreja, para poder morar com o nosso Deus. A Bíblia nos ensina como devemos passar por todas essas barreiras e ser bem sucedido. Lá em Isaías 41 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Porque esse medo está te fazendo parar? Você esqueceu que você tem Deus? Porque essa timidez está tentando fazer você parar? Você esqueceu que Deus é na tua vida? Você pode ter esquecido das promessas que Ele fez sobre a tua vida, mas Ele nunca esqueceu de nenhuma promessa. Você pode pensar que Deus te abandonou. Você pode orar e pensar que Deus não está ouvindo. Todas as vezes que você se ajoelha para poder orar para Deus, Ele está de ouvidos abertos, contemplando as suas orações. E muitas coisas que ainda não foi concretizado sobre a tua vida, é porque Ele ainda não quer, porque tudo é para Ele são todas as coisas. Se você ainda não viveu algumas promessas, é porque ainda não chegou o tempo dessa promessa. Mas eu tenho uma certeza: se você continuar fervorosamente na obra do Senhor, vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra dele sobre a tua vida não vai passar. Pode passar tempestades, pode passar lutas, aflições, mas há um Deus que as promessas estabelecidas sobre as nossas vidas não vai passar. Pode passar o que for, irmão, pode passar amigo, pode passar parente, pode ir uns familiares embora, pode alguém te abandonar, pode até uma mãe se esquecer do filho, mas Deus nunca vai se esquecer de você. Porque hoje você está chorando, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Talvez hoje você entrou pelas portas dessa igreja chorando, e você está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Mas amanhã há renovo de Deus para a tua vida. Quando você acordar, esse espírito de contenda, esse espírito de mermice, esse espírito de timidez vai ter que sair da tua vida, vai ter que bater em retirada, porque amanhã você acorda renovado pela palavra de Deus, e você vai sair renovado. Independente das circunstâncias que nós passamos nessa terra, a nossa força deve estar firmada em Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Todas as vezes que você passou por lutas, você olhou para um lado e para o outro e não tinha mais a quem recorrer. E quando você olhou para o alto, lá estava o céu aberto ao teu favor. Posso imaginar quantas vezes o jovem Timóteo pensou em abandonar o teu chamado, mas todas as vezes tinha uma palavra do apóstolo Paulo para a vida dele. E talvez você está perguntando: mas cadê o apóstolo Paulo na minha vida? Deus te deu um pastor, um anjo da igreja, e se você ouvir as palavras que saem da boca dele, é diretamente de Deus para a tua vida. Sabe por que eu estou aqui nesse altar pregando? É porque com muita prioridade até hoje eu ouvi tudo que meu pastor falou.
Sabe por que tem obreiros nessa casa que pregam para fora, pregam a palavra do Senhor? Porque ouviram a liderança. O espírito de timidez, espírito de medo e de temor às coisas do inimigo ser quebrada na vida de Timóteo, ele teve que ouvir e aplicar sobre a vida dele tudo que a liderança dele ensinou. E aí, nós temos aplicado o que a nossa liderança tem nos ensinado? Talvez ainda você não aplicou tudo, mas nesta noite você ainda pode fazer diferente. Nesta noite você pode sair daqui convicto e com a certeza que se eu não me estava aplicando o que a minha liderança estava dizendo, se eu não me estava aplicando o que estava sendo ensinado no altar da igreja, a partir de hoje eu vou aplicar. E quando você aplica, a mudança de caráter, a mudança de vida, a mudança de ministério, há vidas que são alcançadas. Dentro da tua casa as coisas vão mudar. Se você aplicar a palavra do Senhor, dentro da tua casa vai ter que bater em retirada todas as hostes maquiavélicas. Se você aplicar a palavra do Senhor, o motivo de muitos estão perdidos aí fora é porque nunca quis aplicar esta palavra, porque não tem como aplicar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas e a nossa vida continuar da mesma forma. Deus confiou um ministério a cada um de nós. E quando nós não aceitamos esse ministério, quando nós não aceitamos esse chamado, nós estamos nos tornando desobedientes. E esse espírito de desobediência nunca foi de Deus. Então, se não é de Deus, eu não preciso nem falar de quem é. Então, se você continua na desobediência, não quer viver o teu chamado com Deus, você não está agradando a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos, não tem como agradar a Deus desobedecendo. Não existe desobedecer e agradar a Deus. Essas duas palavras não andam junto. E se você até hoje continua abandonando o teu chamado, eu te convido a ficar de pé nesta noite. E se você sentir de Deus, você vai vir aqui na frente, no altar da igreja do Senhor, e você vai fazer um voto corajoso com Deus. Você vai reconciliar se você está afastado, e você não vai aceitar mais o espírito da timidez, o espírito do medo e o espírito de temor às coisas do inimigo sobre a tua vida. Se coloque de pé comigo nesta noite. Se você sentir vontade de vir aqui na frente reconciliar com Deus, se passou pela tua vida hoje não viver mais o teu chamado, se passou na tua cabeça, Deus, eu vou abandonar o meu chamado, você vai orar juntamente